Cindy Judiciário AS apresenta PLC 257/2016. A exposição que eu vou fazer vai chegar um pouco antes do projeto esse do 257. Eu quero dar uma visão mais ampla. Eu queria dizer também à presidente que nós temos duas longas exposições que vai assim a tipo 50 ou 60 slides, que evidentemente não é, eu tirei a essência para apresentar aqui, mas esse estudo mais completo fica à disposição, até para mostrar a madrasta que tem sido a União em relação aos estados, aos municípios, e especialmente aos cidadãos, que ao final das contas, quem paga a conta. Aqui estamos falando de dívida dos estados com a União, mas esse esmagamento feito pelo símbolo do real, na palestra aqui estou colocando como fosse o estado sendo esmagado, mas aí pode ser o município, e que em última análise é cada um de nós sendo esmagado por uma conta que nós não demos origem, da qual nós não estamos usufruindo benefícios, mas que somos as vítimas decorrentes dessa Como eu sou do Rio Grande do Sul, moro em Brasília, o nosso estudo aqui vai mostrar alguma coisa do Rio Grande do Sul que pode ser extrapolada para qualquer um dos estados brasileiros, e trago aqui como exemplo, até porque temos tido dificuldade de acessar dados específicos de cada estado, porque tanto o Banco Central como a Secretaria do Tesouro Nacional tratam esses dados como se fosse sigilo, quando na verdade, até pedi a vocês que me podiam ajudar, não conseguiram também. Esse já é o primeiro ponto. Por que o cidadão que paga a conta não tem o direito de saber quem fez essa conta, quanto deve, por que deve, a quem deve? É uma indagação, vamos dizer, preliminar. No caso do Rio Grande do Sul, e aí vamos entrar já no problema da dívida dos estados, no Rio Grande do Sul, de 1994 a 1998, a dívida real teve uma valorização de 122%. Vocês vão entender por que estou colocando isso. É que em 98 foi feita a renegociação dos estados com a União. Só que a União, antes de assumir a dívida do estado, ela mais que duplicou o valor, depois se fez credora do valor que ela duplicou. Vou repetir. De 94 a 98, a dívida do estado do Rio Grande do Sul, e isso valeu para os outros estados todos, porque é decorrente de medidas do ajuste do Plano Real, subiu 122% em valores reais. Ou seja, o que era 10, o que era 5, ficou 12. E sobre esses 12 é que a União se fez credora e obrigou o estado a fazer a renegociação. E ela, fazendo-se credora, impôs as condições que vigoram até hoje. Que condições são essas? Para que tenham uma ideia, a negociação imposta pela União aos estados teve como base um mínimo de 6,17% de juros anuais, agregados da taxa de IGP-DI, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas. Vejam o contrassenso. A União buscou, numa entidade privada, o índice para ajustar a conta que ela, a União, se fez credora dos estados. Por que não botou IPCA, que é o índice oficial da inflação? E as razões nós vamos ver em seguida. Então, de 99 a 2014, os juros subiram 601%, o IGP-DI 275%, totalizando 876% sobre o valor original. No caso do Rio Grande do Sul, isso valeu para quase totalidade dos estados. A imposição de 13% sobre a receita real líquida não cobria a prestação mensal. Então foi feita uma bola de neve, passando o valor a ser cada vez maior. Embora 13% da receita real líquida fosse descontada por imposição da União, ainda assim, como não alcançava o valor da prestação para quitar a conta,
Na verdade, os estados, os mais maduros como eu devem se lembrar, os estados viraram um BNH, inclusive com o mesmo critério de atualização de valor, que é a tabela Price. Então vamos comparar. Vejam que a dívida, no caso do Rio Grande do Sul, que teve a menor taxa, que foi de 6,17%, alguns estados foi a 9% os juros. A Selic, nesse período, 794 contra 876. A inflação, o IPCA, 178%, ou seja, se tivesse atualizado pelo valor real da dívida, teria atualizado em 178, ao invés disso foi 876%. Os encargos, portanto, em diferentes estados variaram de 876% a quem pagou o menor juro até 1.139% a quem pagou o juro maior. Comparando com as aplicações financeiras, Selic 794, CDI 782, poupança 252, ou seja, se você, cidadão, aplicou naquilo que o governo faz render, que é a caderneta de poupança, você teria recebido 252. Mas se você emprestou para a União, que assumiu a sua conta de Estado, você pagou de 876 a 1.139%. Façam a comparação da diferença. Qual foi o resultado disto? Vejam aqui. Em 1999, a dívida total dos estados com a União, depois daquela agressão de um aumento real de 122%, ficou em 93 bilhões. Até 2014, os estados pagaram 246 bilhões por conta daqueles 93 e deviam 422. Hoje já está em 460 bilhões. Ou seja, o Estado fez um contrato onde a União assumiu, por conta dessa dívida, 93 bilhões, os estados pagaram 246 bilhões até 2014, e em 2014 ainda deviam 422%. Vai dando uma ideia do nível e da intensidade de exploração a que estamos sendo vítimas. E aí estou exemplificando no estado do Rio Grande do Sul, 9,7 bilhões a dívida original, pagou 21,6 bilhões, isso até 2014, e ainda devia 47,1 bilhões, hoje está em 55 bilhões. Um outro exemplo, o Pará, que tinha um juro maior, pagou um juro de 1.139%, comparando com a Selic 798 e com o IPCA 178. Imaginem a diferença, o nível de exploração a que foi vítima. No caso do Espírito Santo, nós não conseguimos, nem na Secretaria do Tesouro Nacional, nem no Banco Central, saber quanto é que o Espírito Santo pagou ao longo desses 16 anos. Mas estamos sabendo o seguinte: o Espírito Santo, lá em 99, fez um contrato com a União, onde ficou devendo 451 bilhões e 300 milhões. 451 milhões e 300 mil. Muito bem. Pagou uma prestação durante 16 anos, de 13% sobre a receita real líquida. E agora ainda deve 1 bilhão e 200 milhões. Temos uma informação do bastidor que a secretária da Fazenda, da escola, ela foi, agora ela é a nova presidente, né? Ela é secretária do Tesouro Nacional. Secretária do Tesouro Nacional, inclusive há uma reportagem que foi feita que esse acordo dela ter vindo para ocupar esse cargo seria a condição do Espírito Santo não ingressar em juízo como outros estados estão. Então a gente se submete a isso para ter
Eu vou falar um pouco sobre isso, já que estamos aqui no Espírito Santo e essa notícia é pública. Eu li isso, inclusive, na internet. Qual foi a razão do convite à senhora secretária? É que o Espírito Santo é exemplo de ajuste de contas. Então, ela foi chamada para que o caso de ajuste de contas do Espírito Santo seja um paradigma para o Brasil. Só que o ajuste de contas é feito como? À custa do quê? Essa é a questão. À custa do salário do servidor, à custa de reduzir verbas que deveriam ser aplicadas em condições melhores para a população e por aí. Educação, saúde, segurança. Então, a supervalorização do ajuste de contas, é preciso, no mínimo, colocar uma grande indagação, que é o seguinte: ajuste de contas a troco do quê? Qual a consequência do ajuste de contas? Nós vamos ver na análise do 257, quais as imposições que a União quer fazer novamente sobre os estados. Eu quero um pouco analisar aqui com os senhores e as senhoras, por que razão chegamos a esta situação que nós estamos vivendo hoje. Isso é importante, deve haver uma causa. Como chegamos a isso? Então nós chegamos a isso porque há um deslocamento de cima para baixo, de imposições em sequência até chegar no cidadão que é quem paga a conta. Primeiro, o sistema financeiro tem no país, no Brasil, um dos seus grandes mercados. O Brasil é um dos campeões mundiais de juros. O sistema financeiro cobra do Brasil o sangue e as lágrimas do trabalho do povo. Então, primeiro, nós estamos submetidos ao sistema financeiro. Há inclusive um estudo de um professor italiano, o professor Luigi Ferraioli, que mostra claramente a nível mundial como é que opera o sistema financeiro. Mas para nós brasileiros, nós sabemos na pele quais são as consequências. Muito bem. Aí no artigo 62 da Constituição Federal, consta lá que primeiro aparta o dinheiro para pagar juros e encargos da dívida, depois vai ver o que sobra para fazer o resto das coisas no país. Eu fui constituinte e posso lhes dizer, foi uma das grandes guerras que nós enfrentamos, e na verdade, como hoje está vindo à tona, grande parte dos homens públicos do nosso país são conduzidos lá a troco do dinheiro de grandes empreendimentos e que depois vão lá pagar a conta. Então essa é uma consequência drástica do sistema político brasileiro. Muito bem, observem aqui que em 21 de março de 2016, portanto agora há poucos dias, foi a última conta que fizemos, o Brasil paga 3 bilhões e 100 milhões por dia, 3 bilhões e 100 milhões por dia de juros e encargos da dívida pública. Isto corresponde a 51% dos gastos totais da União. Eu não sei se alguém aqui se disporia a fazer a conta. Eu gostaria disso, saber quanto ganha e fazer 51% do que ganha, como se isso estivesse pagando juros e encargos de uma dívida que tem. Tem alguém que pudesse fazer isso aqui? Eu gostaria de ver. Bom, eu acho que ninguém aqui deveria ter constrangimento com o seu próprio salário. Vou fazer então uma simulação, já que se ninguém se dispõe na realidade a fazer isso. Alguém quer fazer? Então vou fazer o seguinte exemplo. Suponha que você ganha 10 mil reais por mês. Desses 10 mil reais por mês, você primeiro separa 5.100 para pagar juros e encargo da dívida. Eu não estou falando que você está pagando a dívida. Eu estou falando que você vai estar pagando juros e encargos da dívida. Dos 10 que você ganhou, separa 5.100 para pagar juros e encargos da dívida. E você vai fazer todas as outras, satisfazer todas as outras necessidades da sua vida com os 4.900 reais que sobram. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Muito bem. Qual é a consequência disso? No Balanço Geral da União do ano passado, se lê
que o Brasil gastou 960 bilhões de reais com juros e encargos da dívida. E gastou menos de 100 bilhões, quer com educação, quer com saúde. Ou seja, toda hora nós escutamos os discursos que tem que valorizar a educação, que tem que valorizar a saúde, que tem que cuidar da segurança. Só que o dinheiro que seria para a saúde, para a segurança, para a educação, para a justiça, vai para pagar juros e encargos da dívida. Nós temos um fantasma absolutamente ameaçador sobre o nosso presente e o nosso futuro. O Brasil hoje deve 4 trilhões de reais. 4 trilhões de reais. Agora, a minha pergunta é a seguinte: onde foi esse dinheiro? Nós temos um sistema de educação trágico. Nós temos um sistema de saúde inominável, do que se diga. Nós temos um sistema de segurança que é só ler um jornal, olhar um televisor para saber o que está ocorrendo no país. Nós temos um sistema de justiça absolutamente travado, porque não se atende às mínimas necessidades. Onde foi esse dinheiro? Se você quer saúde, tem que pagar plano de saúde. Se você quer educação, via de regra, tem que mandar numa escola particular e pagar. Se você quer estrada, você tem que pagar pedágio para ter a estrada. Aonde está indo o dinheiro? Está aí. 51% para começo de conversa vai para pagar juros e encargos de uma dívida que ninguém sabe, porque o Tesouro e o Banco Central se negam a dizer quem são os credores. Eu percebi que eu tinha preparado para menos tempo, então eu espero não aborrecê-lo, mas eu vou fazer um pequeno parênteses para contar uma história que é muito importante. Quando a nossa jornalista me apresentou, ela falou que eu sou autor do artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e é verdade. Fiz uma briga imensa na Constituinte, porque o nosso discurso era o problema da dívida externa, e na época era. Muito bem, coloquei lá 1 ano para fazer auditoria, porque eu falei, se deixar em aberto nunca vai ocorrer. Só que não me dei conta, levamos 6 meses para poder instalar. Quando instalamos, quando terminou 1 ano, ou seja, no dia 4 de outubro de 89, que fazia 1 ano da vigência da nova Constituição, recebemos um recado do presidente do Congresso Nacional, senador Nelson Carneiro, dizendo: o prazo de vocês terminou hoje, vou mandar para o arquivo o trabalho que vocês estão fazendo na comissão. Como uma semana antes desse dia, o senador por São Paulo, que morreu naquele acidente com o Ulisses Guimarães, senador Severo Gomes, absolutamente insuspeito, era um homem, se quiser fazer uma classificação, era um homem de direita, empresário, quer dizer, comprometido com o sistema. O relatório foi dele, e do relatório dele se extrai que o Brasil devia 113 bilhões de dólares e tinha um crédito de 125 bilhões de dólares. Isto foi para o arquivo, tentamos desarquivar do Supremo Tribunal Federal e não conseguimos. Até hoje. Até hoje. Portanto, cheguei a me perguntar, qual é a solução disso? Que se faça uma auditoria da dívida, que o Brasil não faz desde 1931. Foi necessária uma revolução comandada pelo meu conterrâneo Getúlio Vargas, e daí é que emergiu a primeira e última até hoje auditoria séria, consequente da dívida pública do país. É preciso fazer auditoria. É justo que o povo que paga a conta saiba a quem devemos, quanto devemos, por que devemos e como vamos pagar. É um direito elementar na democracia, o direito à informação. Mas fiquei muito feliz em saber que vocês também tentaram e não conseguiram, porque é disso que se trata. Se esconde a informação para evitar que o povo se organize e enfrente os verdadeiros problemas. E aí vem essa sequência de cima para baixo de imposições. Muito bem. Bom, aí o problema
com os estados se tornou grave, porque os estados param de pagar o salário para poder pagar a União. Quando o estado não paga, a União bloqueia as contas e não transfere os recursos a que o estado tem direito. Diante disso, começou uma mobilização e dela emergiu a Lei 148 de 2014. O que essa lei prevê? Ela substitui o IGPDI mais juros, né, do início até 1º de janeiro de 2013 pela Selic. E a partir de 1º de janeiro de 2013 em diante, o IPCA mais 4% ou Selic, o que for menor. Só que o Poder Executivo que mandou isso para o Congresso Nacional não estava implantando. Aí o Congresso emitiu acabou aprovando uma outra lei, a número 151 de 2015, obrigando o Poder Executivo a começar a fazer valer a lei a partir de 1º de janeiro de 2016. Muito bem. Até hoje isso não está em vigor. Por quê? Porque isso aqui não é solução. Vejam o que ocorreu. Agora vou dar de novo o exemplo do Rio Grande do Sul, que é só extrapolar para cada estado que vai valer o mesmo exemplo. Se fosse mantida a lei original, o Rio Grande do Sul estaria devendo, em 2027, que é quando terminam os 30 anos daquela negociação, 37 bilhões e 200 milhões. Vejam o absurdo. Você paga durante 30 anos, 13% da sua receita líquida real, e ao final desses 30 anos, de uma dívida de 9,3 bilhões, você vai estar devendo ainda, apesar de ter pago tudo isso, vai estar devendo 37 bilhões. Pela nova lei, ficaria devendo 17,3 bilhões. Eu costumo dizer, bom, o sujeito não morreu de 10 tiros, morreu de 1, porque depois de pagar tudo isso durante 30 anos, você ainda ficar devendo mais 17 bilhões, sendo que vai ter que continuar pagando os 13% da receita líquida real, ou seja, nada, muito bem. Aí vamos entrar nisto aqui, para depois mostrar, nós temos uma proposta de solução. O projeto de lei complementar, o PLP 257 de 2016, eles tiveram a coragem de chamar isso de plano de auxílio aos estados, só rindo, plano de auxílio aos estados, porque não tem outra maneira de não se indignar com o que esse projeto está colocando. O que ele prevê? O PL 257 prevê o seguinte: a União poderá adicionar um prazo de até 240 meses, ou seja, estamos falando de mais 20 anos além dos 30, vai para 50 anos. Vou aproveitar para dizer aqui o seguinte: não é a dívida que está em jogo. O que a União quer através da dívida é o que o sistema financeiro mundial faz com a União, é manter cabresto, assim pelo menos se diz no Rio Grande, é manter controle, é manter a imposição para que os estados sigam obedientes àquilo que a União quer. Essa é a questão de fundo que está por trás desse problema. A concessão depende da desistência de ações judiciais. Não é só a secretária aqui do Espírito Santo, é todos os estados que já têm liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que tem que abrir mão, tem que desistir da ação para poder conseguir o favor de mais 240 meses de prazo para continuar pagando a conta. A União poderá celebrar aditivos, cabe aos estados leis com a adoção durante os 24 meses seguintes à assinatura das seguintes medidas. Então, o que o estado tem que fazer para poder acessar o novo prazo adicional? Não conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remunerações. A União pode, todos nós sabemos que nos últimos dias deram aumentos exorbitantes, tudo muito bem, nada contra, desde que eles não preguem uma coisa e façam outra, porque para o Estado ele está proibindo dar reajuste, ele pode, a União pode, o Estado não pode. Limitar o crescimento das outras despesas correntes.
vedar novas leis ou a criação de programas que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou financeira, suspender a admissão ou contratação de pessoal, reduzir em 10% a despesa mensal com cargos de livre provimento, instituição do regime de previdência complementar, monitoramento fiscal contínuo das contas do ente para a manutenção do equilíbrio fiscal. Ora, a União não cuida do seu equilíbrio fiscal, pelos dados que foram mostrados já se vê. Agora ela quer ter autoridade para vir fiscalizar se o Estado está tendo equilíbrio fiscal. A avaliação periódica dos programas e dos projetos para aferir a qualidade, a eficiência e a pertinência da sua manutenção, bem como a relação entre custo e benefício de suas políticas públicas. Ou seja, é a União dizendo ao Estado se ele está fazendo bem, se não está, o que precisa melhorar e tal, ou seja, tutelando os Estados, com a moral que a União tem tido. Elevação das alíquotas de contribuições previdenciárias dos servidores para 14% e patronal para 28%. Reforma do regime jurídico dos servidores ativos e inativos, civis e militares, para limitar os benefícios, as progressões e as vantagens ao que é estabelecido para os servidores da União. Limite máximo para acréscimo da despesa orçamentária não financeira a 80% do crescimento nominal da receita corrente líquida do exercício anterior. De novo aqui, ela manda o Estado fazer uma coisa que ela não está fazendo. Ela é a União. Fica a União autorizada a conceder redução extraordinária de 40% da prestação mensal, por até 24 meses, observado o limite máximo da redução em 160 milhões por mês. O que é aqui? O sujeito que estava pagando 100 milhões por mês vai pagar 60. Só que essa redução, os valores correspondentes à redução extraordinária serão incorporados ao saldo devedor, ao final do prazo de que trata o caput, acrescido dos encargos financeiros contratuais de adimplência. Ou seja, vocês estão entendendo? Ave Maria. Ave Maria. Ou seja, aqueles 40% não são um desconto. Eles são jogados para abater dos juros depois, quando for pago. Mas já está prevendo que nos 50 anos não vai quitar a conta, porque além do prazo dos 20 anos mais, vai ter mais depois. Ou seja, vai acabar nunca. A prorrogação dos 40% fica condicionada à publicação de leis com a adoção de redução de 20% da despesa mensal com cargos de livre nomeação ou provimento, vedação à contratação de operações de crédito, limitação das despesas com publicidade e propaganda, fica a União autorizada a receber bens, presta atenção nisso, bens, direitos e participações acionárias em sociedades empresárias controladas por estados, eu não sei quais são aqui no Espírito Santo, com vistas à sua alienação. As despesas e aumentos de capital passarão para o saldo devedor dos estados. Ou seja, se o estado tem uma empresa, pode dizer algumas aí? Ok. Bané, o que mais? Ok. Então, já está tudo isso aí sendo vendido
O dinheiro disso vai para a União, não vai para o Estado. Vamos repetir lá. Fica a União autorizada a receber bens, direitos e participações acionárias em sociedades empresárias controladas por estados com vistas à sua alienação, ou seja, para ser vendida. As despesas e aumentos de capital passarão para o saldo devedor dos estados. Às vezes tem que aumentar capital, para tornar palatável a venda, e aí tudo isso por conta do Estado. Os valores pagos à União serão imputados prioritariamente ao pagamento de juros, de novo. Você vai vender essas empresas, você não vai quitar a conta, vai quitar parte dos juros contratuais, sendo o restante destinado à amortização do principal da dívida, se sobrar. Como ninguém vai sobrar. Isso tudo, gente, vai transformar os governadores em gerentes de província e vamos voltar ao Brasil colônia. É por isso que eu dizia à nossa jornalista uma coisa muito importante: presidente, nós não estamos tratando de um assunto que interessa ao funcionário público só. É preciso que a nação entenda a gravidade disto, que aliás era um projeto com regime de urgência, que essa urgência tirada, mas o projeto está tramitando. Exato. Essa violência toda não é para o servidor público só. Estamos abrindo mão de uma nação. Estamos abrindo mão de cidadania. É gravíssimo o que está sendo proposto aqui, porque se trata de desfazer a federação. Se voltássemos ao Estado unitário, seria até razoável. Não estou aqui defendendo, mas porque aí a União teria que assumir os serviços, educação, saúde, segurança, tudo isso. Não é isso que ela quer. Ela está cada vez mais repassando encargos, serviços e ônus aos estados e municípios, e cada vez menos recursos aos mesmos. Ou seja, nós estamos sendo vítimas de uma situação em que cada vez mais estamos enfrentando dificuldades maiores. E que este problema não é um problema do funcionário público só. Nós somos a primeira vítima diante disso que a gente está mostrando. Mas a vítima toda é a federação, é o povo. Por não ter acesso a serviços de qualidade, primeiro ponto. E segundo ponto, porque é vítima do desfazimento da federação que nós escrevemos na Constituição Federal. Eu tive 2 mandatos como deputado federal, e não vem aqui o caso de porquê e como, mas enfim, eu não concorri em 90, porque minha esposa foi ameaçada de sequestro. Eu fui chamado pelo ministro-chefe do SNI dizendo o que ia ocorrer comigo, pelos enfrentamentos que eu estava fazendo. Então eu resolvi viver e sair fora daquilo que nós hoje, talvez o povo esteja sabendo melhor do que a gente já sabia internamente, e não tinha nem veículos para poder expressar a opinião pública. Mas evidentemente que, embora não deputado, eu continuo o meu compromisso de cidadão, e eu digo, quando a gente sabe as coisas que a gente tem tido acesso para saber, não pode dormir tranquilo sem tentar fazer alguma coisa para mudar isso. Aí eu reuni com um grupo no Rio Grande do Sul, um promotor aposentado, Ivar Hartmann, um dono de um império de comunicação lá no Novo Hamburgo, no interior, Mário Guzmão, um advogado, Cássio Bortolini, e um expert em assuntos de números, de controle de dívidas, um estudioso profundo desse assunto todo, que é o João Pedro Casarotto. Ele é auditor aposentado lá do Rio Grande do Sul. Nos reunimos, eu havia feito uma entrevista nessa rádio, nesse jornal desse cidadão, e aí começou o movimento. Ocorreu até uma coisa bastante engraçada, porque eu fui a Novo Hamburgo a partir de um artigo que eu li num jornalzinho do interior. Era um articulista, esse promotor público aposentado, promotor de justiça aposentado, e
eu vi lá o e-mail dele, mandei um e-mail perguntando se a gente podia conversar. Ele me disse: podemos sim, só que eu estou no mar Mediterrâneo, num navio, como é que é? Um cruzeiro. Eu estou num cruzeiro, obrigado. Eu estou num cruzeiro no mar Mediterrâneo, quando eu voltar nós conversamos. Falei, pô. Mas é uma pessoa comprometida, estudiosa também do assunto, e daí surgiu. Bom, aí nós fomos estudar o que poderíamos fazer, e descobrimos que havia um projeto de lei apresentado à época pelo então senador Francisco Dornelles, que hoje é vice-governador do Rio de Janeiro. Bom, embora a gente não tivesse afinidade político-ideológica com ele, o decreto, aliás, o projeto dele era uma coisa interessante. A partir dele, eu organizei um jantar em minha casa em Brasília. Está chegando meu filho, que é promotor de justiça aqui. Bom dia, Júnior. Bom dia, bom dia. Bem-vindo, sinta-se à vontade. Reuni num jantar na minha casa em Brasília, o Casaroto, mais o presidente da Febrafite, que tem apoiado também esse trabalho, e chamei os 3 senadores do Rio Grande do Sul: Ana Amélia Lemos, Lazier Martins e Paulo Paim. E expusemos a ele toda a nossa preocupação e o porquê. Aí resultou então isso que está aqui, que eu vou explicar, não é? Que é o projeto de lei do Senado 561 de 2015. Esse projeto até foi agora objeto de uma cartilha que o gabinete do senador Paulo Paim editou, onde está bem a história, a colocação, a origem do projeto, tudo isso. O que nós estamos propondo? Bom, a partir disso, então, elaboramos o projeto, foi apresentado ao Senado pelos 3 senadores do Rio Grande do Sul, está tramitando, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, onde relator o senador pelo Rio de Janeiro, Lindenberg Farias. Muito bem. Que, aliás, está dormindo esse projeto lá há algum tempo, sem parecer. Esse projeto prevê o seguinte: que a União seja credora do Estado do valor atualizado do empréstimo que fez. Nós nem estamos discutindo aquele 122% que só aumentou por conta das medidas da União. Deixa isso para não criar problema maior. Porém, atualizamos pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação desse período todo, e a partir disto, a União então se torna credora de um valor atualizado do que emprestou nesse tempo todo e quita a conta. Qual é a consequência disto? No caso do Rio Grande do Sul, no dia 1º de maio de 2013, o Rio Grande do Sul teria pago a conta. Ele está pagando 280 milhões de reais por mês, o Rio Grande do Sul, a troco de não pagar salário para os funcionários, porque a União toma o dinheiro do Estado, pronto, em termos bem populares. Ou seja, o Estado não paga o servidor, não paga o funcionário, para poder dar o dinheiro para a União. 280 milhões de reais por mês, correspondente a 13% da receita real líquida. Muito bem. Só que, em 1º de maio, por esse critério de atualizar o valor, está quitada a conta. Em maio de 2015, o Rio Grande do Sul, e isto valeria para o Espírito Santo proporcionalmente desses números que o banco não quis nos dar, 5,5 bilhões de reais de crédito do Estado com a União. Então, vejam a que ponto chegam as coisas. Quando o governo federal instituiu para os professores o vencimento básico, é imposição legal, nacional, nós sabemos disso, do salário do professor. O Rio Grande do Sul não está pagando. O Rio Grande do Sul hoje já deve em torno de 12 a 13 bilhões de reais aos professores por conta do não cumprimento do piso salarial nacional. Então, a União obriga o Estado a pagar o salário, mas não dá as condições de pagar.
tira do Estado o dinheiro que o Estado poderia acessar para pagar a conta. Esse estudo foi feito por nós com o João Pedro Casarotto, e a nossa missão é levar isso a nível de consciência o mais amplo possível. Fico feliz que estejamos ao vivo aqui, não é? Porque, com certeza, muita gente que não pôde estar aqui deve estar acompanhando e vendo do que este país está sendo vítima. Vou dar uma informação mais, porque antes eu falei da minha autoria do artigo 26 das disposições transitórias da Constituição Federal, e disse números. Alguém poderia dizer, mas como ocorreu isto? Vocês sabem que uma das cláusulas dos empréstimos feitos no exterior pelo Brasil, que aliás são ilegais, constatamos isso naquele estudo, consta cláusula de juros flutuantes. Vocês já ouviram falar em juros flutuantes? Juros flutuantes é o seguinte: o juro flutuante se firma sobre 3 pilares, dominados pelos credores. Então, juro flutuante significa, você não pactua juro, quanto é o juro, você não pactua, não diz quanto é, mas diz que ele é resultado de 3 pilares, cujos manejadores desses 3 pilares são os credores. Aí o credor passa a manejar esses 3 pilares para fazer o juro subir. À medida em que o juro subir, você aumenta a sua conta. Isso é uma excrescência. Eu, na época, inclusive, presidi um seminário em Brasília, com os maiores juristas. Nós havíamos decidido, assim que concluíssemos aquela auditoria, que não foi concluída, como já expliquei, iríamos à Corte Internacional de Justiça buscar a condenação de um critério destes. Infelizmente, desde aquela época, desde 88, 89, eu não vi mais ninguém se insurgir contra isto. E há uma tarefa para os senhores e as senhoras aqui do Espírito Santo. Eu peço essa tarefa. Vocês, os senhores e as senhoras, têm que pedir porque é seu direito, tem que pedir aos 3 senadores do Espírito Santo, Rose de Freitas, que foi minha colega na Constituinte, Ricardo Ferraço e Magno Malta. Não importa agora. Uma coisa que eu quero pedir, agora temos que fazer valer isto aqui: nossa força, nossa união. A questão não é ideológica, a questão não é ideológica, a questão é de sabermos se queremos ou não um futuro para o nosso país, porque isto que está aí nos condena para a eternidade. Eu já mostrei aqui, já temos 50 anos e já está dito que não vai pagar nos 50 anos, que vai dever mais. Mas também mostrei que isto é uma consequência do enorme fantasma que se põe sobre o Brasil, que é a dívida pública, que beira os 4 trilhões de reais. Então, se vocês têm discordância, eu vi pela reação, e eu respeito isso, uma razão a mais, senador, Vossa Excelência representa o Estado. O Senado Federal é a casa da federação. Eles têm estado de joelhos lá diante da imposição do Poder Executivo. O povo do Brasil não pode continuar aceitando isso. Não pode continuar aceitando isso. Tem de dizer aos senadores que eles representam os estados. Quem representa o povo brasileiro lá em Brasília são os deputados federais. O Senado foi feito, e por isso 3 senadores para cada estado, para que eles assumam a defesa dos interesses do Estado. E mais, que ao defender o interesse do Estado e do cidadão, tem de assumir a defesa da auditoria da dívida pública. É impossível que continuemos pagando esse absurdo que estamos pagando. Não sei se os senhores e as senhoras pararam para pensar qual é o maior projeto do ponto de vista social que estamos hoje em desenvolvimento no Brasil, pelo menos na minha convicção e em solidariedade ao povo nordestino. É a transposição do Rio São Francisco. Parem e pensem, com 3 dias
dos juros e encargos da dívida pública brasileira, nós pagamos o projeto de transposição do Rio São Francisco. Precisa mais? E eu vou lhes dizer uma coisa que não sei como será recebida, mas tenho necessidade de dizer. O Brasil hoje é um barco à deriva. As pessoas, as pseudo-lideranças que nós temos aí, discutem se teve golpe, se não teve golpe, enquanto isso ninguém assume o comando do barco que está despencando. Tem que ter um pouco de indignação do povo brasileiro para construir uma solução. Eu cansei de bradar contra o que não serve, por isso estou bradando a favor do que serve. É preciso que aprovemos o projeto de lei 561, que é a solução imediata para os estados, e é preciso, obrigado, e é preciso que se faça auditoria da dívida pública, porque assim nós podemos resgatar. Está aqui meu filho, nós escrevemos um artigo juntos. No fecho, nós dissemos, a pergunta era, até quando? Faz o que, Júlio? Uns 4, 5 anos que escrevemos isso, né? Até quando? E a pergunta final é, quem deve, tem ou não tem o direito de saber quanto deve, a quem deve, por que deve, e como pode pagar? Eu vou dizer a vocês, estou encerrando já, eu vou dizer a vocês uma coisa importante. Em 1996, talvez alguns aqui não tivessem nem nascido na época, havia uma cooperativa, a maior cooperativa do ramo no Brasil. Como eles me haviam apoiado à época em que eu havia sido candidato, eles me chamaram, tentaram chamar umas pessoas que tinham mandato à época, ninguém respondeu, então se lembraram de mim, aí eu fui lá. Essa empresa faturava 40 milhões e devia 127. Faturava 40 e devia 127. Eu fiquei 12 anos nessa empresa. Saneamos a empresa, com base nisto, eu chamei um por um dos credores, falei, você quer receber? Eu fui a Washington fazer uma negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o braço empresarial deles se chama IIC. Muito bem. Fiquei lá 3 dias. E eu fui lá dizer a eles que eu podia pagar sem juros e sem correção monetária em reais a dívida que a empresa tinha com eles. Primeira reunião do primeiro dia, risada. Onde se viu, alguém vem lá do Brasil, na capital do mundo, propor um pagamento em 20 anos, em reais. Nunca aconteceu isso e tal, e foi. No terceiro dia, depois de toda a argumentação que eu mostrei para eles, eu saí de lá e dei 3 dias para que eles nos dessem resposta, se queriam ou não aceitar a proposta que nós havíamos feito. Antes de terminar o terceiro dia, veio a resposta e aceitaram. Sabe por quê? Isto vale também para o Brasil. Nós não estamos pregando calote. Não estamos pregando calote. Nós estamos pregando pagar o que deve. E eu duvido que a economia do tamanho do país, hoje, seja desprezada pelos credores numa perspectiva de futuro, porque o Brasil quer saber, o povo do Brasil quer saber, porque deve, quanto deve e como pode pagar. E isso só pode emergir através de uma auditoria. Então, em síntese e encerrando, há uma tarefa imediata, que é a aprovação do projeto de lei 561 no Senado, a solução para a dívida dos estados, definitiva solução. Porque agora os governadores querem mais 2 anos de prazo, sabem por quê? Porque assim eles terminam o mandato deles, depois o outro que venha que se lasque. Não dá, não pode pensar assim. O Espírito Santo vai continuar depois do governador atual, o Rio Grande do Sul vai continuar depois do governador atual, os funcionários vão continuar, o povo vai continuar precisando dos serviços. Então não pode os governadores se reunirem para pedir 2 anos de prazo para jogar a conta para o próximo. Ontem mesmo eu estava lendo na imprensa, eu estava dizendo o seguinte, o fulano é certo que não vai ser candidato à reeleição. Aí ia lá, por quê? Ora, como é que ele vai querer ser candidato à reeleição se ele está jogando a tragédia para o próximo governo?
Não dá, gente. Saindo daqui, não esqueça, tarefa número 1, procurar cada um dos 3 senadores e dizer que o povo exige que eles assumam a defesa do Estado, razão pela qual eles foram eleitos. É isso. Obrigado. Nós abrimos agora para perguntas, né? Alguém fazer alguma pergunta, professor? Bom dia a todos e todas. Eu sou o Valdécio, servidor da comarca de Linhares, trabalho como assistente social. Inicialmente, eu queria parabenizar o sindicato por esse momento, que eu acho que é um momento muito precioso, porque a questão da formação política dos servidores, do judiciário particularmente, para mim é uma questão muito emblemática. E esse momento, né, trouxe 2 assuntos que são assuntos contemporâneos, né, está batendo aí na nossa porta, que é a questão da dívida pública e do PL 257, que propõe aí o desmonte do serviço público. E aí, nesse sentido, assim, eu queria inicialmente parabenizar também o doutor Hermes, né, pela sua fala, dizer que é uma honra tê-lo aqui com a gente hoje, compartilhando seus conhecimentos. Então, em nome dos servidores do Síndico Judiciário, né, a gente deixa aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento. E a minha pergunta, ela vem um pouco para pensar a realidade do sindicato nesse contexto, porque a gente está vivendo um momento, né, de muitas dificuldades que estão postas tanto para o serviço público quanto para as políticas sociais como um todo. A gente tem visto aí um desmonte nas políticas sociais e no serviço público, e aí isso atravessa diretamente o debate da dívida pública, porque os grupos políticos hoje que pensam 10% do PIB para a educação são considerados utópicos, e aí a gente tem quase 50% da receita da União destinada ao pagamento dessa dívida, que ninguém sabe exatamente, né, assim, até que ponto vai, e a gente não tem clareza disso, a gente não tem resposta disso, e o governo federal ele faz uma defesa de que todas as prestações de contas são feitas aos órgãos competentes, e a gente fica nesse impasse. E aí a minha pergunta vem no sentido de que como é que o senhor pensa que seria o papel dos sindicatos, particularmente, diante desse contexto atual que a gente está vivendo, né, considerando aí todas essas ameaças que estão postas ao serviço público. Como os sindicatos podem colaborar para enfrentar essa situação e, de alguma forma, reverter essa situação? Qual seria especificamente o papel dos sindicatos nessa conjuntura? Bom, quero agradecer a manifestação e a pergunta, porque é disso que se trata aqui hoje, né? O que os sindicatos podem fazer? Aí, eu fui líder sindical, né? Presidi o Centro de Professores do Rio Grande do Sul, depois a Confederação de Professores do Brasil, e fui por 6 anos diretor da Organização Mundial de Professores. Por acaso, falei 2 vezes com o Marcos, que é o diretor jurídico aqui do sindicato, e ele estava em Genebra, que é muito próximo à cidade onde era a sede da nossa Organização Mundial, até falei isso com ele. Muito bem. Isso é para me identificar um pouco na minha origem, na minha vida também de militante sindical. Uma preocupação que eu tenho com o que as centrais sindicais devem fazer hoje. Eu não sei se vocês têm filiação a uma das centrais, se tiver, será bom para levar isso adiante. Mas eu estou falando das grandes centrais sindicais, CGT, CUT e tal. Eles estão tomando partido nessa questão do golpe e não golpe, golpe e não golpe, uns estão de um lado, outros estão do outro lado. Eu lastimo isso, porque isso não vai ser solução para o país. A solução para o país é fazer gerar uma nova onda de indignação, tipo essa que se manifestou, por exemplo, em 2013, mas com objetivos. Nós temos que ajudar a criar isso. E eu insisto, a primeira tarefa é aprovar esse projeto, porque à medida em que a União não tiver onde meter a mão para pegar fácil o dinheiro para pagar suas contas, ela vai começar a pensar na outra solução, que é a da auditoria. Por que ela faz violência sobre os estados, municípios e sobre o cidadão com aumento de impostos? Aliás, tudo indica que vem aí mais aumento de impostos. Para quê? Para pagar a conta de juro? Então, à medida em que nós conseguirmos reverter
a fonte onde a União está metendo a mão para pagar suas contas, tipo a aprovação do 561, que eu insisto nisso, a União vai ter que ver, bom, o que eu posso fazer? À medida em que os cidadãos não aceitarem mais passivamente pagar essa conta absurda de impostos, que vai a 38%, 39% do PIB, que é uma loucura. Pior, impostos altos sem serviço. Nós não temos retribuição de serviço. Então esse é um ponto. E o outro ponto é fortalecer a ideia da auditoria. Como fazer isso? Qual é o papel do sindicato nisso? Eu não sei as vinculações que vocês têm, mas eu vejo aqui outros presidentes de sindicatos. Aqui, ó. Comecem aqui no Espírito Santo. Eu estou à disposição. Será que essa mensagem que eu trago aqui vale a pena ser ouvida por outros? Me ajudem a dizer, ó, fulano, chama o Zanetti. Eu não estou cobrando palestra, não, vou falar bem claro. Me dá um prato de comida e eu estou satisfeito. Porque eu tenho convicção, devem ter sentido, eu tenho convicção sobre o que eu falo. E percebo que nós estamos numa época de terra arrasada no Brasil, nada serve. Olhem para o que está acontecendo aí, gente, se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. É vero. Eu estou vendo poda, mas não estou vendo broto nascendo. E essa é a nossa tarefa, fazer crescer uma nova perspectiva. O Brasil, falávamos o Júnior e eu sobre isso, não é, Júnior? O Brasil, me dizia o meu filho, é um país rico, mas não é desenvolvido, e não é desenvolvido por isto, porque está sendo explorado. Há uns tantos anos, havia escravidão no Brasil, o patrão explorava o empregado. Hoje o Brasil está sendo escravo, é um país escravo. Aliás, é a primeira vez que me ocorre essa imagem. Nós somos um país escravo. A escravatura que era destinada àquele tempo a uma pessoa do patrão sobre o escravo, é hoje sobre o país. Precisamos resgatar de novo Castro Alves, para redigir novamente o navio negreiro. Porque hoje, no barco da escravidão está o país, e não é força de expressão, não, é uma realidade. Analisem. Eu dizia antes, se os impostos nos dessem uma qualidade de vida satisfatória, razoável, muito bem. Não dão porque nós pagamos dívida. É o exemplo que eu dei. Ganha 10, paga 5 e 100 de juros e encargos da dívida, você está pagando a dívida. Aliás, muitos políticos, presidente, eu já ouvi de governador de estado dizer isso: dívida não se paga, se empurra com a barriga. Está errado. Paga-se dívida a quem se deve, ou quanto se deve, quando se sabe por que se deve. Então, agradecendo a sua pergunta, tentem fazer nascer uma semente aqui de união intersindical, levem isso adiante, para que os sindicatos sejam, quem sabe, a vanguarda de um novo Brasil, de um novo movimento, de um novo país, a partir simplesmente de duas questões que eu sugiro aqui, que são simples. Tem o que se chama auditoria cidadã da dívida, né? A Maria Lúcia Fatorelli lidera isso, mas eu não tenho sentido o movimento da cidadania tão forte, para que o governo se sinta impelido a fazer isso. E faz 40 anos, Jordão, faz 40 anos que eu milito nessa causa, 40 anos, e estou vendo sempre muito difícil. E vou lhes dizer, há 40 anos atrás, estávamos muito longe, muito melhor do que hoje em relação a esse problema. Portanto, o que eu quero dizer é que esse problema está se agravando cada vez mais, e tenho visto com frequência colocando raposa cuidar do galinheiro. Aí é difícil. Aí as pessoas me perguntam: sim, mas, pô, Zanetti, vai na Globo, vai não sei aonde, vocês já pararam para você dar conta quem é que está pagando os grandes programas, os grandes jornais? Já pararam para ver isso? A um ponto tal que
os comentaristas econômicos e os grandes jornais nacionais da TV Globo, falando claramente da TV Globo, quando se começou esse movimento em relação aos estados questionarem a dívida, a Globo passou a dizer o seguinte: imagine que os estados agora não querem pagar a dívida. Como é que fica a União se os estados não pagarem uma dívida de 450 bilhões de reais? Nunca disse que 450 bilhões de reais seriam, no mínimo de boa vontade, devia ter dado a informação justa ao longo dos próximos 15 anos. Ela colocou a informação como se os 450 bilhões de reais vencessem hoje. Isso é uma distorção infame, porque desinforma, porque compromete, independente do mérito de qualquer outra coisa. Mas é muito diferente você dizer, você deve 450 bilhões, de dizer, você deve 450 bilhões ao longo dos próximos 15 anos, porque o impacto no orçamento é muito diferente. Então, colega, eu não consegui ouvir o seu nome, mas a minha sugestão é essa. Viu, Valdécio? A minha sugestão é essa. Há uma tarefa imensa, os sindicatos, como organizações sociais, podem e devem assumir. Tem um personagem gaúcho, né, atribuído a Aparício Torelli, que se chama Conselheiro Acácio. O Conselheiro Acácio ensinou que da onde menos se espera, daí mesmo que não vem nada. Então, esperar a solução do Congresso Nacional sem pressão popular, esqueça. Por isso, vão para cima. Não. Tirem qualquer preconceito, com razão, sem razão, tirem qualquer resquício de constrangimento, de ideologia. Chamem os 3 senadores do Espírito Santo, não é? E quem tiver contato com outros estados, faça a mesma coisa. Os senadores representam os estados, eles têm um instrumento para resolver em definitivo e de forma justa. De forma justa. Por que de forma justa? Isso é importante, que é o seguinte: se a União geriu mal os seus interesses, que por perder crédito tem que pagar Selic de 14,25%, não é culpa do Estado. O que o Estado pode assumir é a repercussão inflacionária na construção nesse longo tempo de 178%. O resto é problema de gestão que a União fez repercutir na dívida do Estado, da qual ela se fez credora por imposição. Então nós não estamos falando de calote, nós não estamos falando de quem não queira pagar a conta, nós queremos pagar a conta justa. Essa é a questão. E é esse o convencimento. Eu vou deixar 2 das cartilhas aqui com o nosso presidente, porque levem isso junto quando forem aos senadores. Eu lhe peço, presidente, peça uma reunião, leve seu grupo junto para cada um dos 3 senadores e mostre isso. E mostre a eles que eles têm um dever político, dever de assumir a defesa desse projeto para resolver de vez a situação do Estado. E um conselho: conversem com a nova secretária do Tesouro Nacional, porque ela foi guindada a esse posto, como já lhes disse, vou repetir, em função do ajuste fiscal que fez no Estado. Quando vou cometer uma inconfidência, mas quando eu disse para o meu filho que eu vim aqui fazer a palestra, o Júnior disse: não, mas pai, olha bem isso, porque o Estado já não tem mais dívida, parece, é isso que a pessoa está dizendo. Aí falei: Júnior, são 2 coisas distintas. Ela diz que fez ajuste fiscal, isso é uma coisa. A outra coisa é a dívida que o Estado tem com a União, que se cobrada facilita, porque esse 1 bilhão e 200 milhões pode ajudar a pagar a conta, não pode? Essa é a questão. E a que preço você fez o ajuste fiscal? Quem é que está pagando a conta? Essa é a questão.
Mais alguma pergunta? Antes da pergunta, eu queria fazer alguns comentários que enquanto o senhor estava falando, eu notei aqui. E, primeiramente, a questão do Síndico Judiciário, fortalecer o conhecimento do servidor é muito importante, porque passou-se no WhatsApp por várias semanas a questão do PLC 257, mas às vezes o servidor não tem informação precisa do que seja realmente, até que ponto chega isso e o que pode mudar na vida dele, né? Então, foi muito bom, apesar de sintetizou bem, mas o senhor expôs com muita franqueza e muita honestidade todos os pontos que vai realmente mudar as nossas vidas e de toda a população. E parabenizá-lo pela vitalidade, né, apesar dos tempos de vida, mas muito forte essa vitalidade. Muito bom isso, ouvir do senhor, apesar de tudo, todos os acontecimentos, todas as coisas que já viveu. Muito bom essa força de mudança, de transformação. E eu queria tocar no assunto que o senhor falou, mas foi muito rápido, a questão da judicialização, a judicialização da dívida pública dos estados perante a União. Se fala tanto que o STF vai resolver a situação, o Supremo, e alguns estados já até proporam as ações junto ao Supremo, dentre eles o Rio Grande do Sul, que é o estado de onde o senhor vem, o Rio de Janeiro, me parece que Santa Catarina também já propôs essa ação, e, de certa forma, o Supremo está tentando, antes de julgar, fazer como se fosse uma mediação, para ele chamar alguns governadores para tentar resolver essa situação. E aí vem minha pergunta: por que, e será que não, essa judicialização não satisfaz o Legislativo, até porque lava as mãos do Poder Legislativo em relação aos projetos que tem lá para resolver a situação, que se torna um resultado fácil, uma solução fácil, e também essa solução fácil não leva a fraqueza dos nossos representantes, seja eles dos estados, que são os senadores, e os nossos representantes da população, que são os deputados. Até porque o senhor fez a pergunta durante a palestra, por que as nossas lideranças lavam as mãos? Porque, na verdade, as nossas ditas lideranças hoje são réis nos principais processos que correm no Brasil, principalmente a Lava Jato. Então, essa solução não vai sair deles, nem pode sair. Até porque eles não têm moral para isso, até para propor alguma coisa, alguma mudança, alguma transformação. E aí eu reforço, a judicialização resolve a situação ou apenas, de certa forma, nesse momento, diminui esse enfraquecimento dos estados em relação à dívida pública? Bom, eu queria agradecer a pergunta, porque ela é extremamente importante. Eu não tinha abordado esse tema da judicialização, mas eu creio que nesse encontro nós não poderíamos deixar de tocar esse assunto, por isso quero agradecer a pergunta. Se eu entendi bem, você está questionando a judicialização é a solução, não é? Vai ser, como vai ser? É isso? Bom, estados que já recorreram, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, não sei se é esse, se esgota por aí. Muito bem. O Espírito Santo também já... Não, né? Ok. Não, bom, eu fui assistir ao julgamento, porque é o assunto que me interessa, né? Fui assistir. Eu estou absolutamente convencido que o Supremo vai decidir contra os estados. Convencido, sair de lá convencido que ele vai decidir contra os estados, ou seja, ele não vai dar conta do juro simples, que é o que os estados queriam, tá? Decidiu, por sugestão do ministro Barroso, suspender por 60 dias, para que os estados se entendessem. Os estados estão com essa coisa que eu estava falando antes, a proposta do governo é essa, aí é uma excrescência, projeto de lei 257 deveria ir para a lata do lixo, de onde nunca deveria ter saído, porque ele não serve ao Brasil. E a minha grande surpresa, eu vou dizer aqui, independente da convicção política de cada um, tá? A minha grande surpresa, eu preciso registrar isso, foi que a presidente Dilma tenha mandado aquele decreto para o Congresso. Eu fiquei absolutamente surpreso, porque a história de vida dela e do partido, do PT, não merecem essa culminância. Desculpe, honestamente, eu não entendo, não consegui entender até hoje, mas o fato é que está lá. Pois bem,
Nos 60 dias, tudo indica que não vão se entender, estão pedindo mais prazo. A proposta dos governadores, que o governo federal não aceitou, é suspender por 2 anos. Já falei antes. É dose, fala claramente, é dose. Empurrar para o próximo governo uma conta que esse governo não consegue pagar. Muito bem. Por que nós estamos insistindo no 561? Ele é a solução, e a solução justa. Do Supremo, só vai vir, se os estados não se entenderem, vai vir decisão contra o Estado. A única solução que tem é o Congresso Nacional fazer do projeto 561 a nova lei. Aí alguém pode perguntar assim, mas vem cá, tem um problema aí. Vamos ver, qual é? O problema é o seguinte, trata de repercussão orçamentária, logo está modificando o contrato desde a origem, o contrato deve ser respeitado, como é que faz? Aí a minha pergunta é a seguinte, quando o Poder Executivo mandou alterar através através da lei anterior, fugiu agora, da 148, da lei 148, alterando, então podia? O critério é o mesmo. Se podia tirar IGPDI mais juros por Selic, então pode substituir por IPCA. Estamos diante de um caso típico, de vontade política. E eu digo a vocês, político só leva em conta o eleitor do seu estado. Por isso que cada estado tem que ir em cima dos seus senadores e exigir a solução para as bases dele. Muitos desses senadores de hoje foram governadores e sabem a dificuldade que enfrentaram, mas muitos outros que estão no Senado querem ser governador. Vai ser governador com esse quadro? Ah, não quer isso? Então aprove o 561. Esta é a solução, e é a solução justa, eu repito. Então, não se espere nada do Poder Judiciário. O Supremo vai decidir, eu estou convencido disso, vai decidir, porque os ministros, antes da proposta do ministro Barroso, vários deles já se manifestaram. Então ficou evidente que eles vão decidir contra, não vão dar os juros simples. Até porque, enfim, uma série de razões, está bem. Então, não se espere solução do Supremo. A solução é política e deve ser dada, e o projeto está posto e tem que fazer tramitar e aprovar esse 561. Essa é a solução. Mais alguma pergunta? Bom dia, professor. Meu nome é Leonardo, eu sou analista de Aracruz. Parabéns pela palestra. Parabéns pela palestra, o senhor foi bem didático no que explicou, né, sobre o plano de lei complementar 257, que parece ser mais aos moldes do que o FMI faz com os países para quando empresta dinheiro, né? Determina uma série de medidas que eles têm que adotar para que seja reservado dinheiro, para que ele possa pagar o débito de que é devedor, né? E aí, às custas de quem tem que, normalmente, fazer a manutenção do Estado, né? A custo, primeiro, da sociedade, porque o serviço público, em geral, é o primeiro a ser atingido. E nesse pacote do serviço público está o servidor público também, que acaba sofrendo com isso, né? Porque a sociedade, às vezes, não entende que o servidor público qualificado, o que presta, é o que vai prestar o melhor serviço, que vai dar o serviço de retorno para a sociedade, né? Mas no pacote geral a sociedade acha que tem que se pagar pouco porque não há um retorno, né? E aí, aonde o PLS, o 561, ele trata da questão, né, da atualização, da forma de mudar a atualização desse débito, né? Porque, como o senhor falou, parece mesmo coisa de BNH, do sistema da tabela Price, aquela coisa absurda que você faz um empréstimo e ele se torna impagável. O mutuário se torna-se refém disso para o resto da vida, né? Mas esse projeto de lei suplementar, além de tratar da atualização do débito, ele também desmonta
esse pacote de ajuste fiscal que vem junto com o PLC 257, porque ele traz essa questão, né, da dívida, mas também traz as medidas que os estados vão ter que adotar para poder reservar esse dinheiro. Ou seja, tudo bem, trazendo para a atualização mais devida de quantos os estados devem para a União, mas também vai ter a garantia de que esse pacote, esse ajuste fiscal, vai ser desmontado também com esse PLS. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e discorresse, assim, de uma forma geral, sobre o que é esse projeto de lei que o senhor está defendendo. Tá bem, muito obrigado. É simples, por isso eu não falei muito, porque ele é isso que eu pus aí. Simplesmente pega o IPCA, quita a conta. Amém? Essa é de uma simplicidade eloquente, porque ele não trata de mais nada, trata de preservar a autonomia que o Estado tem que ter. Quita a conta sem outras exigências, está pagando a conta, ponto, amém. Você não tem nada que se meter na minha vida, né? Desculpa assim, estou traduzindo dessa forma porque você está comparando o 561 com o 257, e tem razão, porque tem consequência um com o outro, mas enquanto o 257 é uma violência contra o servidor, contra a autonomia estatal, contra o futuro da nação, contra tudo, é uma excrescência, pronto. O 561 que nós patrocinamos, simplesmente quita a conta, e preserva tudo, mas não se mete em nada, que é o justo. O Estado tem que saber se pode dar aumento, se não pode, se tem que admitir, se não tem, se tem que vender uma estatal, se não tem. Isso é problema do Estado, da Assembleia Legislativa, do Estado, do governador. A União não tem o direito de se meter nisso. O Júnior e eu falamos, né, lembra que nós tratamos muito sobre o Estado unitário. Nós estamos no Estado, na iminência de ter o Estado unitário ao contrário. Todo o poder com a União, todo o trabalho com os Estados. É um negócio louco. Quando a gente aprofunda e pensa sobre isso, por isso, você traduziu bem, e aí o 561, o que exige mais? É tão simples, que intriga. É que é tão simples que é a solução, e é a única solução. Não adianta empurrar mais 2 anos, tira 40% agora para botar depois, bota mais 20 anos sabendo que vai ter mais 50 depois, é loucura. E tira tudo isso para pagar juro e serviço de dívida, gente. Olha, eu não encontro nem palavras para classificar isso. A minha indignação com isso é tão forte, que tudo o que eu quero da vida é a oportunidade para falar essas coisas, para as pessoas se darem conta e reagirem. Lá no Rio Grande se diz: eu não quero ser um cordeiro que morre sem berrar. Acho que ele colocou antes, nosso quadro de liderança precisa ser desinstalado. Precisa ser desinstalado, porque, eu já disse antes, agora vai vir a delação da Odebrecht. A Odebrecht tem uma relação de 300, o Lula falava nos 300 picaretas do Congresso, então deve estar lá a relação dos 300 picaretas, só não sei quem está fora disso, né? Agora, eu fui preso pela ditadura, e vou dizer uma coisa muito importante aos senhores e às senhoras aqui, que é a responsabilidade do povo brasileiro. Eu fui de um tempo em que o presidente da República, e eu era líder sindical na época, presidente da República, vice-presidente da República, 1/3 dos senadores, governadores e vice-governadores de estado, prefeitos das áreas de fronteira, prefeito das áreas de segurança nacional, tudo isso era nomeado pelo regime militar. Hoje, de vereador a presidente da República, estão lá com o voto do povo. Isso é muito sério,
mas estão lá com o voto do povo. E eu fui candidato 2 vezes e eleito 2 vezes deputado federal, com a ajuda de muita gente de boa vontade. Mas enfrentei máquinas poderosas, que hoje vêm à tona de onde tiravam o dinheiro. Então, uma das tarefas do sindicato é se envolver em política, sim. Não é o sindicato fechar a questão, tem que ser assim, não sei o quê. Mas política é a atividade do dia a dia. Tudo é política. Esses tempos fui convidado para fazer uma conferência para alunos de 2º grau numa escola em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Atrasei propositadamente 15 minutos e enchei assim, bom dia, todo mundo, bom dia. Eu disse, quem aí tem alguma coisa a ver com política? Todo mundo ficou quieto. Ninguém tem nada a ver com política? Todo mundo quieto. Falei, quem vende ônibus? Aí, quem é que fixa a passagem, o valor da passagem do ônibus? Aí o menino lá, a Câmara Municipal. Como é que está a rua para vocês virem? Está ruim. Quem é que tem responsabilidade pela rua? E aí fui indo, quem é que constrói a escola, quem é que paga o salário do professor, quem é que, sabe, fui mostrando na prática, no dia a dia, que tudo tem a ver com política. E esta é a questão na qual nós temos que nos inserir. Respeite-se as convicções ideológicas, partidárias de cada um, tudo bem. Mas temos que nos meter naquilo que é a nossa vida. A política é a nossa vida. Aristóteles já nos dizia, o homem não vive, o homem convive, né? É a convivência, e a convivência estruturada é a política. Então, a nossa esperança é que, não podendo mais haver financiamento de campanha por empresas, que já está aprovado, desmascarando 1,5 mundo, não é meio mundo, é 1,5 mundo, né? E tendo a oportunidade, num processo democrático, não pense em alguém que eu estou aqui, é despiciando dizer, não é? Não pense em alguém que eu estou aqui, até porque eu tenho escrito sobre isso, um livro meu é Juventude e Revolução, e outro livro meu é Democracia, a Grande Revolução. Eu sou um democrata convicto. Agora, na democracia, o cidadão tem que assumir a sua responsabilidade. Talvez o cidadão não se dê conta que ele é cidadão pleno no momento de votar. Depois, nós somos uma democracia representativa. Só que hoje nós temos instrumentos, um dos quais creio que estamos indo ao vivo, pelo menos estamos indo ao vivo, não é pela internet. Hoje nós temos mecanismos de intervenção muito poderosos que não tínhamos até algum tempo. Então, embora ainda sejamos uma democracia representativa, hoje nós temos sim instrumentos de intervenção muito fortes. E é por isso que eu lhes digo, comecem cobrando em casa dos senadores sobre esse projeto. Depois, se eles aprovarem, vamos ter a Câmara, vamos ter a Câmara ainda. Depois vamos ter o Executivo que vai ter que sancionar. Não é um caminho fácil, mas é o único. Se não temos outro, vamos trabalhar esse. Acho que quem está aqui? Ligar aqui. Oi. Bom dia, professor. Meu nome é Gilceia, sou servidora do Judiciário há 10 anos, no cargo de oficial de justiça, e sou também diretora sindical, nesse momento, na nossa atual gestão. Em primeiro lugar, parabenizar ao senhor, né, por estar aqui, nos brindando com seus conhecimentos, fazendo essa visita ao Estado e proporcionando esse momento de conhecimento, né, para a nossa categoria. A pergunta que eu faço ao senhor é com relação à importância, né, do PL 561, né, projeto de lei 561, então, que seria do nosso interesse. Me parece que o senhor, né, no momento da palestra, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais como está o andamento desse projeto de lei, né, e quais as perspectivas que a gente tem, se existe um tempo razoável de duração desse projeto, assim como no judiciário a gente tem aquele princípio da razoável duração do processo, se a gente teria também, né, lá no Congresso, algum princípio, algum mecanismo dentro do regimento interno
para uma razoável duração da tramitação desse projeto de lei, para que ele não fique engavetado, né? Não sei onde que ele está nesse momento. E daí, então, qual o papel do sindicato? O que a gente poderia fazer? Que com relação, que me parece, então, nesse contexto atual, a gente tem 2 projetos de lei. Um, que é o 257, que, né, já sabemos, né, de todos os efeitos danosos para os servidores, para a sociedade, para os estados de modo geral. E esse, então, que seria do nosso interesse o 561, como estaria esse andamento? Porque, com relação ao 257, a gente poderia, então, fazer esse contraponto, procurando os senadores, né, e colocando, né, a nossa posição de cobrar deles, né, no caso, uma responsabilização, né, por eles assumirem esse papel de defesa dos estados. E com relação ao 561, o que a gente poderia fazer, que mecanismo a gente poderia usar, qual o papel do sindicato nisso, né, que armas a gente teria para, então, trabalhar, né, para que esse projeto de lei fosse acelerado lá junto ao Congresso. Muito obrigada. Primeiro, o 561, como eu disse antes, ele foi apresentado e está tramitando em função da bancada de senadores do Rio Grande do Sul. São 3 senadores, os 3 assinaram, foi apresentado, foi aceito, está tramitando, foi oficializado. Aí eu fui ter uma conversa com o senador presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador José Maranhão. E por que indicamos o Lindenberg Faria? Indicamos o Lindenberg Farias porque, quando do projeto do Francisco Dornelles, quando nos inspiramos para fazer o Lindenberg Faria era presidente da Comissão de Assuntos Sociais. E, naquela condição, ele deu parecer favorável ao projeto do Francisco Dornelles. Então, era razoável que nós pensássemos que, pela mesma razão que havia antes aprovado, aprovaria agora. Só que até hoje, então o José Maranhão concordou conosco e repassou o processo para o relator, senador Lindenberg Farias. Eu fiz N visitas ao gabinete do senador. O Paulo Paim, que tem trabalhado muito nisso, tem tentado também motivar o senador do Rio de Janeiro a fazer o parecer. Não fez até hoje. Quando vocês, no judiciário, falam em razoabilidade da tramitação do processo, infelizmente, esse princípio nós não temos como apresentar no Congresso. Agora, o Congresso tem uma coisa que não tem no judiciário. O judiciário tem que se pautar pela lei existente. Você tem lá prazos estabelecidos, tem, enfim, e tem a lei, né? E, em tese, pelo menos, imune à pressão. Na política não é assim. Na política só tem uma coisa que funciona: pressão. Então, o que o sindicato pode fazer? Pressão. Pode e deve fazer pressão. Por informações que eu levantei, e eu aqui estou falando apartidariamente, eu estou sendo objetivo e procurando resolver o problema. O que me disseram é que, em função, enfim, de uma série de razões que me deram, é que o senador Ricardo Ferraço poderia ser um relator que poderia dar o parecer favorável e em tempo, enfim, de fazer. Agora, essa informação é uma informação que eu não poderia, assim, eu não tenho um dado objetivo para dizer que isso possa ser assim. Quando vocês conversarem com ele, podem sentir e ver o que ele pensa. Porque do senador Lindenberg Faria, nós não conseguimos até o momento que ele repetisse o parecer que já deu no outro processo que tinha o mesmo sentido. Então, o que pode ser feito? Pressão. Se alguém aqui tiver contato com sindicatos, com o pessoal do Rio de Janeiro, mande fazer pressão em cima, porque eu não entendo como o Rio de Janeiro está, eu não preciso falar que vocês veem na imprensa todo dia, quer dizer, um estado naquela condição, com um governador em exercício, no qual nós nos inspiramos para fazer o projeto, o senador dele não dá o parecer? Por quê? O que tem aí? Porque a União está em dificuldade. A que eu saiba, a União pelo menos está pagando em dia os salários dos servidores dela, mas os estados não. Oi?
e ainda tiveram aumento, certo? Sabe? Então começa a comparar as coisas. Qual a razão? Então, se teríamos duas alternativas, então, objetivamente. Saber se tem alguém no Rio de Janeiro que possa pressionar o senador Lindenberg para que ele decida se quer fazer ou se não quer. Se ele não quer fazer e não for favorável, ele que devolva. E se devolver, o senador Ricardo Ferraz aceitaria? Vamos falar claramente, dá parecer e favorável, porque dá parecer quando não nos interessa. Eu era presidente do Centro de Professores do Rio Grande do Sul e nós tínhamos lá uma pendenga muito forte sobre avanços e gratificações adicionais por tempo de serviço e tal. E uma lei tirou isso e deu outras vantagens. Aí, na época, era muito famoso um advogado de São Paulo, parecerista, Eli Lopes Meireles, que é quem me diz lá direito sabe. Aí eu fui a São Paulo falar com ele. E eu disse, olha, o problema é esse, assim, assim, assim e tal. E ele me disse, não, se o senhor quiser, eu faço o parecer do mesmo jeito, mas é contrário. Eu falei, não, muito obrigado, estou indo embora. Você tem que fazer isso com o Ricardo Ferraz. Se ele disser, se o projeto chegar a mim, me comprometo, dou parecer favorável, tudo bem, vamos trabalhar isso. Agora, se ele disser, eu vou dar conta, então, não é a solução. Falando bem claramente assim, porque já expliquei a razão pela qual nós remetemos ao Lindenberg Farias, que não faria, ou que não fez. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, eu acho que, né, o pessoal já está, né, eu acho que realmente foi uma aula maravilhosa. Algumas informações para o senhor, professor. Nós temos aqui no Estado do Espírito Santo, ano passado, acho que foi 2014, 2015, nós criamos o FESP, que é o Fórum das Entidades, né? Então, são alguns sindicatos, eu não sei como, porque parece que alguns ficaram meio desligados, mas nós temos quantos? Mais de 10 sindicatos, né? E associações ligadas, não é? Numa forma de tentar, de certa forma, fazer o enfrentamento dessa política do governo Paulo Artung, que, primeiro, ele cria a teoria do caos, não é? E depois ele aparece como o grande salvador da pátria. O Estado do Espírito Santo é um Estado que tem muitas peculiaridades negativas. É um Estado maravilhoso, né? É um Estado rico, mas temos aí que os poderes se abraçam e se protegem de uma forma muito difícil. Então, você não consegue avançar. Quando nós estivemos, ano passado, na Assembleia Legislativa, tentando que não fosse aprovada a limitação da LDO em 5,64, o deputado Sérgio Majeski disse que ele estava há meses tentando uma senha para ter acesso a essas informações que o senhor pediu e que não tinha sido dada ainda. Então, chega lá no Tribunal de Justiça um pedido do Focates para que fosse divulgada a lista, né, das empresas que estavam sendo beneficiadas pelo governador com as isenções fiscais, que até 2018 deve chegar a 3 bilhões e 800 mil. Isso porque o Estado está quebrado. Então, o desembargador entendeu que realmente não devia ser dado publicidade a essas empresas. Quando desapareceu do orçamento do Poder Judiciário 40 milhões, que era para pagar a revisão dos servidores e mais a promoção, enfim, nós levamos esse problema ao procurador, não é? E o procurador simplesmente engavetou.
nós estamos recorrendo ao Conselho Nacional do Ministério Público para poder, que o Ministério Público intervenha. E aí nós temos um representante que chegou aí, sem ter culpa de nada. Mas é a nossa realidade. Então, a Assembleia Legislativa, qualquer coisa que o governador mandar, ele vai conseguir. O senhor quer uma coisinha simples. Em 2014, foi uma lei para a Assembleia Legislativa, a 788, que foi um dos problemas, e o Estado do Espírito Santo, o Poder Judiciário, é o único Estado da Federação que ultrapassou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com os ajustes, nós ainda estamos em 6,24. Se considerarmos que, para conseguir alguma coisa, nós temos que estar no limite prudencial, que é 5,75, nós temos aí a bagatela de 59 milhões para serem cortados. Essa é a realidade nossa. Então, eu fui conversar com um deputado, nós fomos, até a Jussé estava comigo, nós fomos conversar com o deputado Dari Pagung, que é o presidente da Comissão Constituição de Finanças, alguma coisa. Finanças. E aí ele falou assim, olha, a senhora está equivocada, esse projeto não tem impacto financeiro. Eu falei assim, deputado, é o seguinte, não precisa ser economista, basta saber ler. Se a gratificação do juiz, diretor do fórum, passa de 5% para 10%, ele tem um aumento de 100% na gratificação. Isso não gera impacto? Enfim, como não gerava, o Poder Judiciário chegou onde está. Mas, voltando a esses temas, a FENAJUDE tem feito um trabalho nos estados, inclusive o nosso colega Edinaldo, futuro senador da República, pelo estado de Sergipe, está chegando de Santa Catarina, não é? De Curitiba, no Paraná, e estavam lá debatendo a 257. Esse debate tem sido feito de uma forma exaustiva. Nós estivemos em Fortaleza no encontro de representantes e foi exaustivamente debatido. Dentro do Síndico Judiciário, acho que nem um mês, nós fizemos um debate junto com o FESPES para debater essa 257 também, foi na Assembleia Legislativa. A 561 também, né, Edinaldo? Nós estamos... a FENAJUDE tem feito plantões diários, semanais, um grupo de diretores de cada estado, eles estão em Brasília para fazer essa peregrinação nos gabinetes dos senadores. Aqui, no Síndico Judiciário, a gente tem pedido aos colegas que participem dos abaixo-assinados. Então, esse evento, a princípio, seria dirigido apenas aos delegados e representantes, e nós chegamos quase que pensar em cancelar esse evento devido à baixa adesão. Seria um evento de 2 dias, né? Nós tivemos que diminuir, fizemos só hoje, e convidamos alguns colegas, eu não sei se todos foram convidados, porque eu tive uma semana corrida, então eu deixei para a secretária da presidência fazer o convite às outras entidades, e aí ela deve ter... Porque a gente entende essa necessidade. Não é? Então, eu entendo o papel do sindicato. Ano passado, nós tivemos 5 meses de greve e nós conseguimos fazer um trabalho através do buzinaço, sem atrapalhar o trânsito. Nós nos posicionávamos num sinal e distribuímos panfletos, e o nosso foco maior foi sobre o auxílio moradia. Então, nós
tinha assim a faixa: se você é contra o auxílio moradia, buzine. E aí, enquanto os carros estavam parados e os motoristas vendo aquela faixa, um grupo de servidores, nós entregávamos os panfletos falando sobre o auxílio moradia. E aí todo mundo buzinava e era uma festa, e foi um trabalho que a gente fez de conscientização da população em relação a isso. E eu vejo que nós vamos ter que voltar a esse trabalho, e agora, em cima dessa conscientização da população, em cima da 257, da necessidade dessa 561, nós entendemos realmente que esse caso é um caso político. E aquilo que o senhor disse, nós temos que ter a noção da nossa força, quanto vale o nosso voto. Eu digo que se eles estão lá, é porque nós os conduzimos até lá. Porque eles não fizeram concurso. Não é? Muitos não teriam passado. Então, é isso. E, como eu falei com o senhor, seriam poucas pessoas, não é? Nós abrimos, convidamos alguns colegas, que a gente sempre vê assim, o interesse em participar, mas seria uma plateia assim, seleta. E eu tenho certeza que vamos dizer, essa eloquência do senhor, essa vontade, eu tenho certeza que foi perfeitamente entendida por todos nós. Isso vai ser um gás, uma força que nós vamos ter para levar essa discussão para aqueles que não vieram, para aqueles que não estão, vamos dizer, plugados, conectados com o nosso site, perdendo essa palestra. Né? Muito obrigada, professor, e vamos tentar, quem sabe, né, a gente organizar um outro seminário em Vitória, uma coisa mais aberta, junto com as outras, né, com os outros sindicatos, dentro da FESP, enfim, há muitas possibilidades disso. Muito obrigada. Realização Sindijudiciário ES.